Daniel, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 ao 27. Quem já ouviu falar sobre a história do rei Nabucodonosor? Tem até um reggae da banda Dádiva. Tem que montar um arroba para ela, Grazi Regueira. Daniel, capítulo 4, verso 17 ao 27, diz assim. Ou melhor, é 27 ao 37. É do 17 mesmo. Se decide, pastor. Daniel 4, 17. Diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, que era Daniel, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos, ou o Espírito de Deus. Daniel, então, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho no céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a comer a quem quer. A comer não, né? Também a comer, né? E o que dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei,
aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós erguemos a nossa voz em oração, em gratidão, por mais um domingo que a gente pode congregar, reunir, estar em comunhão, como família da fé, aqui nesse espaço físico, neste local que o Senhor escolheu e reservou para nós nesse tempo de oração, tempo de meditação na palavra, tempo de comunhão, tempo de celebração e ações de graças. Mais uma vez nós te agradecemos por esse ano, onde aprendemos um pouco mais sobre o reino dos céus, a cultura, os princípios, os valores, Deus, e um dos hábitos do teu reino é a gratidão, é o louvor, é a adoração, e nós queremos, única e exclusivamente, ter o nosso coração inclinado a adorar ao nosso único e exclusivo Deus. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus do povo de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que amou o mundo de tal maneira que lhe entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Deus que mudou do Monte Sinai para o Monte Sião. O Deus que trouxe uma nova aliança, aonde ela foi baseada no sacrifício e no derramamento do sangue do próprio Filho dele, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Por isso, Pai, fala conosco por meio da Tua Sagrada Escritura, e que nós tenhamos como hábito, como estilo de vida, a gratidão. Dá-nos corações agradecidos para viver o Teu propósito e a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio de todo o meu coração e te agradeço porque o Senhor já está nos permitindo e nos concedendo, por graça e por amor, o melhor final de ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O rei Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, uma nação que Deus levantou para trazer juízo sobre o próprio povo de Israel, que havia se corrompido, que havia se esfriado, que havia tirado Deus do centro do seu coração, tirado Jesus, tirado o Senhor daquilo que era a razão do viver, da sua alegria, e Deus leva eles para o exílio, e lá eles passam quantos anos? Muito bem, 70 anos. E se nós esmiuçarmos um pouquinho, nós vamos ver que foi não digo castigo, mas uma correção e educação do próprio Deus, porque desde o princípio Deus estabeleceu que o povo de Deus iria trabalhar 6 anos, iria descansar o 7º. Assim ele fez desde a criação, lembra? O 7º dia, Deus viu tudo que tinha feito que era muito bom e descansou no 7º dia. Por quê? Porque ele já tinha feito tudo. E assim Deus estabeleceu esse relacionamento com o povo hebreu, com o povo de Israel, e disse, vocês vão trabalhar a terra, porque eles eram agricultores, trabalhavam com a terra e com os animais, 6 anos, e no 7º vocês irão descansar. Só que aí o povo descansava? Não, trabalhava. E aí Deus fez a conta para cada ano que eles não descansaram. Deus acrescentou 10. Então dentro desse ciclo dos 7, ele falou, vocês vão ter que descansar na marra. Você conhece alguém que trabalha literalmente feito um escravo? A vida dele é só trabalhar, e aí quando dá um piripaque, como é que chama?
um infarto, um AVC. Ai, pastor, credo. Aí eles vão dar valor à vida. Aí o médico fala, olha, tu quer viver ou tu quer morrer? Esse teu estresse vai te matar. Então você precisa descansar. Tira férias. Esquece um pouco, senão a máquina vai quebrar. Então, o povo de Deus ficou 70 anos no exílio, literalmente na marra. E, em contrapartida, Deus levantou Nabucodonosor para ser instrumento de Deus para isso. Só que aí o que Deus fez? Abençoou e exaltou a Babilônia. Nabucodonosor ele tinha obras fantásticas, depois você lê lá em Daniel. Só que aí quando o cara estava tão grande, mas tão grande, que Deus foi tão bom com ele que deu até um sonho para divertir ele. E ele teve um sonho de uma árvore que chegava no céu, tinha muitas galhos, folhas, e todo mundo desfrutava da sombra, da presença dessa árvore, e ele ficou inquieto com esse sonho dessa árvore, porque vinha um homem e dava uma ordem, cortem essa árvore. E essa árvore no sonho era cortada e ficava só o toquinho perto do solo, e ele acordou inquieto com aquilo, chamou os magos, os intérpretes, e disse, olha, eu preciso saber o que eu sonhei. E ninguém sabia. Aí se chama Daniel, Beltesazar. Esse cara aí tem o Espírito de Deus. Só que ele não dizia, né? Dizia o Espírito dos deuses. Chama ele aqui que ele vai me interpretar o sonho. E aí quando ele busca Deus, Deus traz o entendimento e a revelação do sonho. Diz, olha, você precisa baixar a bola, Nabucodonosor. Você está se exaltando, você está se gabando de ser grande, de você ser um rei que todo mundo está tendo que bater continência. Só que é o seguinte, se você não se arrepender, Deus vai arrancar você do reino e você vai viver igual bicho. Eu falo, tá certo, beleza. Só que ao invés do rei Nabucodonosor se arrepender e se voltar para Deus, não. A grandeza subiu para a cabeça. E aí tudo que ele viu no sonho aconteceu na vida dele. Porque ele literalmente perdeu o juízo e virou igual um bicho. Perdeu a sobriedade e viveu um período de 7 tempos, era 7 anos, pastando literalmente. Cabelo cresceu, pele cresceu, porque imagina, virou bicho, não cortava unha, não tomava banho, 7 anos. Literalmente comeu capim, por achar que era Deus. Até que, passado esse período e esse tempo, Deus, por misericórdia e por graça, traz o juízo para ele de volta. Ele volta a ter consciência, ele se arrepende e reconhece que só o Senhor era Deus sobre a vida dele, sobre o reino da Babilônia, sobre o povo de Israel. E aí ele termina louvando a Deus. Olha o que diz o versículo. Vamos ler um pouquinho antes. Verso 30. Só para a gente pontuar e você marcar como referência aí. Do 30 ao 33. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu a ti se disse: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que crescessem os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves.
E aí depois do período que deu, se cumpriu os 7, e aí ele volta para a consciência e para o juízo, versículo 37. Estou resumindo aqui porque o nosso tempo é curto. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico a quem? O Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Então, aqui há um grande ensinamento para a nossa vida. Deus é o único digno de ser adorado, de ser louvado. A nossa gratidão deve ser única e exclusivamente para Ele. O homem é muito pretensioso, arrogante, soberbo, achando que ele por si só pode realizar alguma coisa sem Deus, gente. Não tem como. Por isso que a Bíblia traz sobre nós esse princípio espiritual do reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, arrogantes, mas dá graça, dá favor aos humildes. Por isso que durante todo o nosso mês de dezembro a gente tem falado aqui e aprendido a respeito de nós termos um coração agradecido. Olha que princípio. Salmo 115, abra comigo lá. Vamos ler do 1 ao 8. Salmos 115, versículos 1 ao 8. O salmista vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora olha só que paulado. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os quantos neles confiam. E aqui eu não estou falando mal de religião nenhuma, amém? Eu quero que você entenda princípios espirituais. Tem gente que tem um costume, tradição, porque aprendeu assim com a sua família, enfim. Eu preciso acender uma vela para o meu anjo da guarda. Eu preciso acender uma vela para o meu santo anjo, ou o meu santo guardador. Né? Tem uns santos que ele bota até de cabeça para baixo para ver se casa. É o qualquer. O Santo Antônio, coitado, bota ele de cabeça para baixo para ver se ele desencalha do vez a turma, né? Mas eles são feitos pelas mãos humanas, seja de metal, madeira, gesso, pedra. É o que o salmista está dizendo aqui. Eles não têm vida. E se tornam semelhante a eles, aqueles que os adoram. Vou te dar um exemplo prático. Você sabe qual é o santo do Rio de Janeiro? Quem é do Rio aí sabe. São Jorge. Ele é um santo de guerra, de violência? Sim ou não? Qual é um dos, se não for o maior?
de violência no Brasil. Porque o povo de lá tem essa cultura, essa tradição e essa devoção. Você se torna semelhante e vive aquilo que você adora. Por isso que não é sábio a gente falar que eu não estou murmurando, pastor, estou só... É uma crítica positiva. Mas se você reclama, o próprio nome já está falando, você está reclamando duas vezes, é reclamar. Ou seja, você está potencializando algo ruim na sua vida. O povo de Israel que ficou 40 anos no deserto, o que eles mais faziam foi reclamar e murmurar. O que eles atraíram para a vida deles? Destruição. O exterminador veio atrás deles, não sobrou um para contar a história. Por causa da reclamação. No coração deles não havia gratidão. Não havia louvor, não havia adoração. Então, quanto mais eu tiver como hábito e cultura agradecer a Jesus Cristo e adorar ao nosso Deus, eu vou atrair o que para a minha vida? A Bíblia diz no Salmo 22, verso 3, que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Quanto mais eu agradecer, mais Deus vai se manifestar na minha vida. Agora, quanto eu mais reclamar, quem que vai se manifestar? O cão. A Bíblia diz que nós somos criados para o perfeito louvor do nosso Deus. Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança espiritual. Então, por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você está vendo alguma imagem aqui? Sim ou não? Na Ohana a gente faz questão nem de botar os nomes dos preletores e nem a imagem dos pregadores. Porque a nossa igreja é despersonificada. Não vai ver aqui uma foto do pastor com uma prancha e você fazendo um sinal da cruz, Santo Guto de da Luz. Porque o nosso Deus, Ele é o do céu, o nosso Deus é o invisível. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Não preciso colocar aqui uma bandeira de Israel para dizer que a gente ama e ora pelo povo judeu. Não preciso trazer para cá pontos de contatos, porque a fé é exatamente o contrário. Não preciso ver para crer. Quem está me entendendo? Então, nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. E olha o que Jesus fala na segunda parte do versículo de 1 João 4,17. Só a segunda parte. Depois do ponto e vírgula ali, ó. 1 João 4,17, Duda. Quando o Frank e a Rafa fizeram essa foto aqui, eles ainda estavam no inverno, estavam com blusa de lã, fizeram lá em Urubici. Não tem aí? Então o Duda sumiu dali. 1 João 4,17. Eu nem vi que o Duda tinha sido arrebatado. Ó, segundo aqui, ó. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, se eu adoro a Jesus, se eu louvo a Jesus, se eu agradeço a Jesus, eu me torno semelhante a Ele. Jesus é ansioso? Jesus é doente? Jesus é perdedor? Jesus é fracassado? Também não. Nós somos como Ele. Não no nosso esforço. Mas assim como Ele é, nós somos nele.
Ele fez o sacrifício, Ele pagou o preço. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que esperar nele. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses: Cristo em nós, pela fé, a esperança da glória. Diga para o teu irmãozinho, tua irmãzinha, assim como Jesus é, você também é. Nele. E o diabo sabe desse princípio, gente. Ele chegou a tentar Jesus e dizer: Jesus, se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar o mundo inteiro. E Jesus falou: não. Lucas, Lucas 4, versos 5 ao 8. A última tentativa, né? A primeira foi dizer para Jesus: transforma pães em, ou melhor, pedras em pães. Depois, te atira daqui porque tu não é filho de Deus, dá ordem aos teus anjos, prova a Deus aí. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a última ele tentou, levou Jesus lá num alto monte, mostrou tudo para ele, disse: olha, só dobra o teu joelhinho aí e me adora, como todo mundo faz, e eu vou te dar tudo. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E olha que naquela época não tinha nem Dubai, não tinha Nova York, não tinha Floripa. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda ela será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Ao Senhor teu Deus, o quê? Adorarás, e somente a Ele darás culto, somente a Ele prestarás culto. E aí diz a Bíblia que Satanás se retirou da presença de Jesus e os anjos vieram e o serviram. Que Deus nos dê graça para adorar somente a Ele. Amém? Mais perigoso do que prova, gente, é quando Deus nos coloca nos altos lugares. Ele vai nos abençoar. Amém? Amém? No decorrer desse ano, passaram algumas pessoas muito amadas pela Ohana, que a gente ajudou, caminhou, orou, ministrou, chegaram aqui com o casamento falido, quebrado, arrebentar. Deus restaurou, abençoou, só que agora eles estão vivendo tão bem. Preciso de Deus. Deixa eu viver a minha vida. Não tem como eu amarrar as pessoas no pé da cadeira aí e fazer elas vir para a igreja. A gente tem que vir de forma espontânea, voluntária, como diz o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. O que a gente faz na casa do Senhor? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. A gente adora ao Senhor Jesus, a gente adora a Deus, a gente medita na palavra dele, a gente, como disse a Débora, a gente se aproximou mais de Deus, e Deus se aproximou mais da gente. Amém? Quantas pessoas que querem ter o sonho de vir morar em Floripa, não de aluguel, mas dizer: vou comprar uma casa lá. Mas estão aqui, podiam estar no verão, podiam estar lá com o pai do Guilherme fazendo churrasquinho, mas não, domingo de manhã, olha, se eles faltaram foi quando estavam viajando. Todo domingo eles estão batendo ponto aqui.
Porque eles querem louvar, adorar e agradecer a Deus. Ah, mas podemos agradecer na praia? Pode, mas é diferente. Porque lá eu vou agradecer sozinho, aqui nós agradecemos todo mundo junto. É diferente ou não é? Ah? Claro que é. Uma coisa é quando eu oro sozinho. Lá no meu Bom Dia com Alegria, quando eu estou surfando, quando eu estou no meu quarto. Outra coisa é quando eu venho orar aqui na oração da manhã. Quem já veio orar aqui de manhã sabe o que eu estou falando. Né, Silvana? É diferente. Porque por mais que Deus habite na nossa vida, este lugar aqui é a casa de Deus. Este lugar é a casa de oração a todos os povos. Amém? E é aqui que nós vamos adorar, nós vamos invocá-lo, nós vamos bendizê-lo. Por isso que eu falo para a galera do louvor. Nosso louvor da Ohana tem que ser para cima, tem que ser celebrativo, tem que fazer barulho para o vizinho chamar a polícia, porque nós adoramos um Deus que é vivo. Se o Deus estivesse morto, nós ia... Jesusinho está mortinho, tadinho dele, está na cruz. Ele não ressuscitou? A Bíblia fala vários versículos que o povo de Israel louvava em alta voz. Um tamborim com harpa, com flauta, era uma festarada, porque era para Deus. Amém? Não era para os homens, não era para os ídolos, era para Deus. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer correis, quer surfais, quer mergulhais, quer navegar na internet, quer trabalhais, quer jogais, fazei tudo para a glória de Deus. Você viu o goleiro do Corinthians, o Hugo, quando classificou o Corinthians para a final da Copa do Brasil, disse: não fui eu. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. É Ele que me abençoou para pegar esse pênalti e levar o clube que hoje eu trabalho e jogo para a final de mais um campeonato. Técnico do Mirassol, né? Foi receber o prêmio de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil do mundo. E ele disse: olha, eu queria agradecer um grande amigo meu, achei que ele ia falar, né? Sei lá, o pai dele. Um grande... Aí todo mundo ficou. E esse meu amigo é Jesus Cristo. E tal. Todo mundo ficou. Bombou nos Instagram da vida. Recebeu proposta para ir para o Botafogo. Falou: não, obrigado. Vou continuar no Mirassol. Não, mas eles vão te pagar 3 vezes mais. Obrigado. Eu vou continuar no timezinho do interior lá aqui, trabalhando, porque eu sei que Jesus vai continuar me abençoando lá. Posicionamento de fé. Tudo que nós for fazer, gente, que a gente possa ter na nossa mente, no nosso coração, que seja para a glória de Deus. Se for para a nossa glória, gente, esquece. João 15, 5, Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. E para encerrar, para a gente orar e agradecer a Deus, eu quero deixar mais uma referência para você, que é Romanos 11, 36. Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente, ou seja, para sempre. Amém. Isso tem que ser uma verdade no nosso coração. Que nós estamos vivendo hoje uma cultura tão rasa e tão superficial, gente. Tem muita gente que domingo faz selfie dentro de igrejas, se louvando a Deus, aleluia. Mas o resto da semana dele não condiz com quem adora a Deus. Jeremias vai dizer, Isaías vai dizer, tem gente que me louva com os lábios. Hoje é moda você cantar louvores. É moda. Está todo mundo cantando. Mas será que o nosso coração é dele? Será que esse louvor, essa adoração é só dos lábios para fora? Ou está vindo de um coração que de fato entendeu e aceitou todo o amor, toda a bondade e toda a transformação de vida que o Evangelho produz na nossa vida? Porque Deus aceita do jeito que a gente está, mas Ele não se conforma que a gente fique da mesma maneira, porque o Evangelho Ele transforma. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo fez novo. Depois que deu os 7 anos de juízo e de loucura na vida de Nabucodonosor, que ele volta a ter juízo, ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e é Ele que pode mulher aos que andam em soberba. Ele tirou o eu de cena e ele colocou Deus para ser exaltado. Deus falou: agora tu está pronto para voltar para o reino. Agora tu está pronto para estar lá em cima. Por isso, eu quero dizer uma palavra profética para você. Se prepare para o teu coração continuar sendo o altar de Jesus. Porque em 2026 Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Você vai viver coisas que você não imaginava. Meu Deus do céu, só onde é que Deus está me levando? E que você tenha humildade para reconhecer e glorificar: isso é Deus. E eu exalto Ele, eu glorifico Ele, eu bendigo Ele. Isso aqui não é por mérito meu, isso aqui não é por força minha, isso aqui é Deus purinho na minha vida. Para que Ele possa fazer você dali ir para mais alto ainda. Porque a Bíblia fala sobre ciclos e diz assim: aquele que for fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Mas se eu for fiel nesse aqui que estou aqui, o que vai acontecer? Deus vai colocar mais em cima ainda. E se eu for humilde e fiel lá, o que vai acontecer? Ele vai me exaltar mais ainda. Agora, se eu for soberbinho, eu não vou nem sair daqui. Não tem como eu te levantar, não tem como eu te exaltar. É muito bobinho. Nabucodonosor comeu capim. Diga para o teu irmão: Deus não quer que você coma capim. Deus quer que você coma o pão da vida. Amém? Deus tem vários banquetes e manjares do Rei para a nossa vida, para glorificar e exaltar o nome do Senhor em 2026. Fique de pé, eu quero orar com você, para que a gente tenha esse momento de adoração, de exaltação. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Amém? Eu sou sincero para falar para você que eu provavelmente não era nem para estar vivo. Mas, como diz o salmista, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, o inimigo já teria nos engolido vivos. Mas é Deus que tem nos guardado, é Ele que tem nos abençoado. Por isso, fecha os teus olhos, abre o teu coração para, como Nabucodonosor, nessa manhã,
a gente poderia estar em tantos outros lugares. E Deus estaria lá conosco porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas nós decidimos, eu vou na casa dele para agradecer a ele, eu quero louvar ele lá com o Jonathan, eu quero lá louvar ele com o Clégio e o violão, eu quero louvar ele lá com a Thalita mesmo, com a vozinha rouca, fraquinha, quero estar lá com a Silvana louvando a Deus, eu quero estar lá com o pastor Guto, com a galera da Ohana, para bem dizer o nome do Senhor como família da fé. Aleluias, aleluias. Como é bom e agradável que os irmãos possam viver essa comunhão, essa adoração, essa celebração. O Salmo 103 diz assim: ó minha alma, fale bem de Deus, da cabeça aos pés, bendirei o seu santo nome. Ó minha alma, fale bem de Deus, sem esquecer de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os teus pecados, quem cura todas as tuas doenças, quem da cova te salva a tua vida, quem te coroa com graça e misericórdia. É Ele que nos envolve com a sua bondade e a sua santidade eterna. Ele é que renova a nossa juventude, para que a gente sempre esteja jovem na presença de Deus. É Ele que faz coisas boas acontecerem na nossa vida. E isso nos traz uma saúde emocional, mental, que nada e ninguém se compara ao que Deus é na nossa vida. Por isso, que o trono do nosso coração esteja Jesus Cristo. Não esteja nenhuma outra pessoa. Eu amo os meus pais, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas há um lugar no meu coração que não tem como substituir. Este lugar é insubstituível. Este lugar é do Eterno, este lugar é do Senhor. E nessa manhã, como igreja, como irmãos, nós vamos adorá-lo. Nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo. Karamadala subiande risa ramagalabagaso de canta ramagadalabagaias. Ripa lamago richimana ramanaka subiako ramande kifla bagadara sebes. Kalamago dogosu de kalamaga semecante riba kalabagarabagadas sebes. Nós fomos criados para o perfeito louvor do Senhor. Ah, como é maravilhoso nós podermos nos achegar a Ele para bendizer o Seu nome, para cantar louvores ao Seu nome. É por isso que o salmista diz: todo ser que respira, ou seja, todos os que estão vivos, louvem o nome do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Adorem ao nome do Senhor.